Meu povo, tudo bem? Eu tô aqui com um exercício de química, tá bom? Sobre transformações químicas. Esse exercício aqui tá falando sobre combustão, tá? São dois tipos de combustão aqui, a combustão completa e a incompleta, tá bom? Eu peguei esse exercício aqui do Senai, né? Da provinha lá do Senai. E eu achei ele interessante, por quê? Porque ele tá abordando várias coisas aqui, tá bom? Primeira coisa aqui, ó, ele tá abordando a questão do balanceamento, né? Balanceamento, cálculo de massa molecular, né? Cálculo das massas de uma molécula, tá bom? Número atômico e número de massa, porque ele deu aqui os átomos que constituem essas moléculas aqui, com os seus respectivos números atômicos, tá bom? E número de massa, para vocês saberem o que é um número atômico e o que é um número de massa, tá bom? E também a questão da estequiometria, tá? Aprender a calcular para ver se vocês sabem calcular a quantidade prevista, né, de um determinado reagente ou produto a partir de uma quantidade proposta, tá bom? Eu vou ler aqui o enunciado para a gente falar um pouco sobre essas questões, tá legal? Ó, numa chama de gás, aqui nesse enunciado ele está falando exatamente como que ocorrem essas duas equações, tá? Essas duas transformações químicas aqui, ó. Numa chama de gás, na qual o metano se combina com o oxigênio, então aqui o metano está se combinando com o gás oxigênio, né? Os átomos de hidrogênio, são arrancados da molécula tetaédrica. Então fala até a geometria da molécula, tá bom? De metano pelos átomos de oxigênio. Então aqui, ó, ele vai se combinar, né, o gás metano com oxigênio, vai formar CO2 e H2O. Mesma coisa na outra combustão, que é a incompleta, né? Só que essa combustão incompleta aqui, ela tem deficiência de ar ou de oxigênio, né? Então, se ela tem menos oxigênio, vai produzir o gás monóxido de carbono, tá bom? Em vez do dióxido, ela produz monóxido, tá? Ó, as transformações estão apresentadas a seguir nas equações não balanceadas, tá? Então aqui, ó, primeira coisa, eu vou ensinar aqui para vocês. A primeira vocês vão ter a única, vamos ver aqui o que ele está pedindo, né? Na produção de 175 gramas de monóxido de carbono, então aqui, ó, monóxido de carbono, né? Quantos gramas de metano serão consumidos? Então a única equação química que vai ser necessário balancear vai ser essa daqui, ó. Essa equação número 2, tá bom? Equação número 2, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é balancear. Ó, sempre que vocês tiverem uma transformação química dessa forma aqui, do lado esquerdo, vocês vão ter os reagentes, tá bom? Sempre lado esquerdo reagente, lado direito produtos, tá bom? Reagentes e produtos, tá legal? Então vamos lá, vamos fazer esse balanceamento. Como é que é feito o balanceamento? Você tem que colocar os menores números possíveis, tá bom? Para seus índices. O que é o balanceamento? É deixar igual a quantidade de átomos que entra nessa equação, tem que ser igual a quantidade de átomos que sai, tá bom? Então vamos lá, vou começar aqui com o número 1, tá bom? Então aqui, ó, tem um carbono. Desse outro lado aqui, eu tenho que ter um carbono, tá? Então aqui, ó, hidrogênio, aqui tem 4, né? Então esse 4 aqui, ele multiplica esse 1. 4 vezes 1 é 4. Então aqui, automaticamente, eu tenho que ter 4 hidrogênio, ó. 2 vezes 2, 4, tá bom? No caso do oxigênio, aqui, como é 1, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Desse lado aqui também eu tenho que ter 3 oxigênio, tá bom? Então aqui nada me impede de eu colocar aqui 3,5, tá bom? 2 vezes 1,5 dá 3. 3,5, tá bom? Então aqui, ó, os menores números possíveis, porque nós vamos trabalhar com os menores números possíveis, tá bom? Uma vez feito aqui o balanceamento, agora é só fazer a proporção. Como que a gente vai fazer a proporção? Primeiramente vamos calcular a massa molecular dessa molécula e a massa dessa molécula aqui, tá bom? Então você tem aqui, ó, uma molécula de metano e uma molécula de dióxido de carbono, tá bom? Então vamos lá, ó. Como é uma molécula só, eu vou pegar já aqui os dados, tá bom? Então aqui, ó, tenho a massa atômica
desse carbono aqui é 12, do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho uma molécula de gás metano, então vai ser 12 mais 4, tá bom? Ó, eu vou fazer a relação aqui, a regra de 3 com essa daqui, ó, tá bom? Com esse carinha aqui. Então eu tenho uma molécula de monóxido de carbono, né? Então o carbono é 12 e o oxigênio é 16, tá? Pronto. Então vamos lá, ó. 16 e aqui 12, 28, tá bom? 16, 28. Então aqui, ó, o que que ele tem aqui? Ele quer saber esses 175 gramas de monóxido de carbono, né? Quanto que é necessário de metano? Então, meu gás metano tá aqui. Vou pôr o gás aqui só para não ter problema, tá bom? É uma molécula. E uma molécula de CO. 175 gramas, tá bom? Então aqui trabalhar com gramas. Agora é só fazer o cálculo, tá bom? A regra de 3 aqui, ó. Proporção, tá? Aqui vai ser o seguinte, x é igual 175 gramas vezes 16. Ó, 175 vezes 16. Dividido por 28, tá bom? Então aqui, ó, x vai ser igual 175 vezes 16. Eu já fiz esse cálculo, lógico, senão vai dar muito, demorar muito aqui o vídeo, tá bom? 2.800, esse valor, tá? Dividido por 28, tá bom? Então vamos lá, ó, 28 dividido por 28 vai dar 1. Sobrou 2 zerinhos, eu vou pôr aqui, ó. Tá bom? 100 gramas. Então eu vou necessitar de 100 gramas de gás metano para produzir 175 gramas de monóxido de carbono, tá bom? Eu espero ter ajudado, fiquem com Deus e até logo. Não esqueçam, né, que tem vários assuntos e vários conceitos sendo abordados nesse exercício, tá bom? Por isso que eu achei ele interessante. Eu espero ter ajudado vocês e até a próxima.